Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas nada acontecer? Já teve a impressão de que está se esforçando, tentando melhorar, buscando crescer, mas parece que a vida entrou em silêncio? Talvez você olhe para os lados e veja outras pessoas avançando enquanto você permanece no mesmo lugar. Talvez você tenha feito planos, criado expectativas e esperado que as coisas mudassem mais rápido. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica entender o que está acontecendo. Mas e se eu te dissesse que existe uma diferença enorme entre estar parado e estar sendo preparado? E se aquilo que você chama de atraso for, na verdade, um processo silencioso de construção? Porque a verdade é que as maiores transformações da vida raramente acontecem diante dos olhos de todos. Elas acontecem em silêncio. A maioria das pessoas acredita que crescimento significa movimento visível. Elas acreditam que evoluir é receber reconhecimento, ganhar mais dinheiro, conquistar algo novo ou finalmente alcançar aquilo que desejam. Mas a vida não funciona assim. Antes de toda grande conquista existe uma fase que quase ninguém vê, uma fase onde tudo parece igual por fora, mas está mudando profundamente por dentro, e é justamente nessa fase que a maioria desiste. Pense em uma árvore. Antes de crescer para cima, ela cresce para baixo. Antes que alguém admire seus galhos, suas raízes passam meses se fortalecendo sob a terra. Ninguém aplaude as raízes. Ninguém percebe o que está acontecendo. Mas sem elas, a árvore nunca suportaria o peso do próprio crescimento. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja vivendo um período de fortalecimento invisível. Talvez esteja aprendendo lições que serão fundamentais para o próximo nível da sua vida. Talvez esteja desenvolvendo uma força emocional que ainda não percebe. Porque a vida não entrega grandes responsabilidades para pessoas despreparadas. Primeiro ela constrói. Primeiro ela fortalece, primeiro ela testa. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. Os momentos de silêncio costumam ser os momentos de maior crescimento. Quando tudo está acontecendo, quando existe barulho, reconhecimento e movimento, é fácil sentir confiança. Mas quando nada parece mudar, você descobre quem realmente é, você descobre o tamanho da sua paciência, descobre a força da sua disciplina, descobre o quanto acredita no seu propósito. Quantas pessoas começaram uma jornada e desistiram porque não viram resultados rápidos? Quantas abandonaram seus sonhos porque confundiram demora com fracasso? Quantas interpretaram o silêncio como rejeição? O problema é que a maioria quer evidências antes de continuar. Quer garantias antes de agir. Quer certezas antes de persistir. Mas os grandes resultados raramente oferecem garantias. É justamente por isso que tão poucas pessoas chegam longe. Elas param cedo demais. Param quando ainda não conseguem enxergar o que está sendo construído. Param quando estão cansadas. Param quando começam a duvidar. E nunca descobrem o que teria acontecido se tivessem avançado mais alguns passos. Talvez você esteja cansado hoje. Talvez esteja questionando se vale a pena continuar tentando. Talvez exista uma parte de você que esteja começando a perder a esperança, mas quero que pense em algo. E se esse momento difícil não estiver acontecendo para te destruir? E se ele estiver acontecendo para te preparar? As maiores forças da sua vida provavelmente nasceram dos momentos mais difíceis que você enfrentou. Foi na dor que você amadureceu. Foi na dificuldade que aprendeu. Foi na perda que ganhou perspectiva. Foi nos fracassos que desenvolveu sabedoria. Ninguém gosta de passar por desafios,
mas são eles que moldam pessoas extraordinárias. O problema é que enquanto estamos dentro do processo, raramente conseguimos enxergar seu propósito. Apenas sentimos o peso, apenas sentimos a espera, apenas sentimos a incerteza. E é por isso que tantas pessoas interpretam a preparação como abandono. Elas olham para a própria situação e concluem que nada está acontecendo. Mas nem sempre a ausência de resultados significa a ausência de progresso. Existe um crescimento que acontece em silêncio. Existe uma transformação que acontece longe dos aplausos. Existe uma construção invisível que ninguém percebe até que os resultados finalmente apareçam. Pense nas pessoas que você admira. Pense nos líderes, empreendedores, atletas e vencedores. O que você vê hoje é apenas a parte visível da história. Você não viu as noites de dúvida, não viu os fracassos, não viu os momentos em que eles pensaram em desistir, não viu as portas fechadas, não viu os anos de preparação. O sucesso sempre parece rápido para quem olha de fora, mas quem viveu o processo sabe que existe uma longa estrada invisível antes da vitória. Talvez seja isso que você precise lembrar hoje. O fato de não estar vendo resultados não significa que está falhando. O fato de não estar recebendo reconhecimento não significa que não está crescendo. O fato de estar enfrentando dificuldades não significa que está no caminho errado. Na verdade, muitas vezes acontece exatamente o contrário. As maiores oportunidades costumam surgir depois dos maiores testes. As maiores transformações costumam acontecer depois dos períodos mais difíceis. As maiores vitórias costumam chegar para aqueles que continuam quando tudo parece parado. E aqui existe uma pergunta importante. O que você está fazendo durante o tempo de espera? Porque algumas pessoas usam a espera para reclamar, outras usam a espera para crescer. Algumas usam a espera para desistir, outras usam a espera para se preparar. A diferença entre elas não está no tempo que precisam esperar, está na forma como utilizam esse tempo. Os fortes entendem que cada fase tem uma função. Entendem que nem sempre a vida está acelerando. Às vezes ela está ensinando. Às vezes está fortalecendo. Às vezes está corrigindo. Às vezes está preparando. Imagine se você recebesse hoje tudo aquilo que deseja. Será que estaria realmente preparado para manter? Será que teria maturidade para administrar? Será que teria força emocional para suportar a pressão? Muitas vezes queremos os resultados sem perceber que ainda precisamos desenvolver a capacidade necessária para sustentá-los. Por isso, o crescimento verdadeiro começa dentro. Antes da conquista externa existe uma transformação interna. Antes da oportunidade existe preparação. Antes da responsabilidade existe amadurecimento. E talvez você esteja exatamente nesse processo agora. Talvez a vida esteja te ensinando a ser paciente. Talvez esteja te ensinando a confiar mais em si mesmo. Talvez esteja te ensinando a continuar mesmo sem garantias. Talvez esteja fortalecendo partes de você que serão fundamentais no futuro. Mas para perceber isso, você precisa parar de medir sua vida apenas pelos resultados imediatos. Precisa começar a observar quem você está se tornando durante a caminhada. Você é mais forte do que era há alguns anos. Mais resistente, mais preparado. Talvez ainda não tenha chegado onde deseja, mas certamente não é mais a mesma pessoa que começou a jornada, e isso importa. Importa porque as pessoas que vencem não são aquelas que nunca enfrentaram dificuldades.
São aquelas que permitiram que as dificuldades as transformassem. A vida sempre oferece duas opções. Você pode permitir que os desafios te amargurem ou pode permitir que eles te fortaleçam. Pode permitir que a espera destrua sua esperança ou pode permitir que ela fortaleça sua fé. E é exatamente aqui que tudo muda. Porque quando você entende que está sendo preparado, sua perspectiva muda completamente. Você para de enxergar apenas obstáculos, começa a enxergar treinamento. Para de enxergar apenas demora, começa a enxergar construção. Para de enxergar apenas dificuldades, começa a enxergar oportunidades de crescimento. E quanto mais você desenvolve essa mentalidade, mais forte se torna. Existe uma razão pela qual algumas pessoas permanecem firmes mesmo durante as tempestades. Elas aprenderam que as fases difíceis não duram para sempre. Aprenderam que a preparação faz parte da jornada. Aprenderam que a espera não significa abandono. Elas entendem que grandes coisas levam tempo. Entendem que raízes profundas geram árvores fortes. Entendem que pessoas extraordinárias são construídas através de experiências extraordinárias. E talvez seja por isso que você está ouvindo esta mensagem agora. Talvez você precise lembrar que sua história ainda não terminou. Talvez precise lembrar que existe um propósito maior acontecendo nos bastidores da sua vida. Talvez precise lembrar que nem tudo que é importante acontece diante dos seus olhos, porque existe uma preparação invisível acontecendo neste exato momento. Algo está sendo construído, algo está amadurecendo, algo está se fortalecendo, mesmo que você ainda não consiga ver. Então não desista agora, não abandone sua caminhada. Não permita que o silêncio te convença de que nada está acontecendo. Continue avançando, continue crescendo. Porque um dia você olhará para trás e perceberá que aquilo que parecia atraso era preparação. Aquilo que parecia silêncio era construção. Aquilo que parecia ausência de resultados era o início de uma transformação muito maior do que imaginava. E quando esse dia chegar, você entenderá que cada dificuldade teve um propósito, cada espera teve uma razão. Cada desafio contribuiu para formar a pessoa que você precisava se tornar. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu estou sendo preparado. Curta este vídeo para que mais pessoas recebam esta mensagem. Inscreva-se no canal A Mente dos Vencedores e continue fortalecendo sua mentalidade, seu propósito e sua disciplina. E lembre-se, o silêncio não significa que nada está acontecendo. Muitas vezes significa apenas que algo grandioso está sendo construído dentro de você.